Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives chamada O Sucesso Deixa Rastros. Aqui eu recebo sempre um convidado especial para contar a sua história, para a gente poder bater um papo descontraído sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre sucesso. Eu sou o Stênio Galindo, meu convidado de hoje é meu amigo, o meu sócio Paulo Rossanez. Ele vai nos contar aqui um pouco da sua história, um pouco sobre como construir uma carreira de sucesso e empreender. Deixa eu ver que logo o Paulo está entrando na live, deixa eu mandar para ele aqui que logo ele já está ao vivo com a gente. Muito bom. Hoje estou começando esse projeto novo, o Sucesso Deixa Rastro, com o objetivo da gente entender um pouco do que as pessoas fazem nos seus ambientes de trabalho, do que as pessoas conduzem, como elas conduzem as suas carreiras, e entender um pouco de como que cada um produz sucesso, certo? E o Paulo está chegando na live agora. Paulo, fala pra mim se o áudio está tudo certo, se a imagem está legal também. Então, bora? O Paulo está chegando ao vivo ali. Aí, ó, ver solicitação, já está pedindo solicitação. Pronto. Enquanto o Paulo não entra na live, você faz um favor. Manda essa live aqui para 2, 3 amigos seus. Seja bem-vindo, Paulo. E aí, Stênio? Boa noite. Tudo bem? Você tá tudo certinho com você. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, né, para dar uma enquadrada. Isso. Aqui aparentemente tá tudo certo também. Tá tudo certo. E aí, certo. tudo tranquilo ou não? Tudo bem, né, rapaz? Começando um projeto novo, né? O Sucesso Deixa Rastro. Então vamos rastrear esses rastros aí, né? Vamos encontrar Esse, sem dúvida, essas pistas. Sem dúvida vai ser muito fera, é muito bom, na minha opinião, aprender com exemplos de outras pessoas, justamente para aproveitar alguns pontos aqui, outros pontos ali, ver o que de prática a gente pode colocar na nossa vida justamente para tentar sempre estar evoluindo, né? Acho que esse é o objetivo de todos nós. É o que eu falo para as pessoas, né, Paulo? Problema sempre existiu e sempre vai existir na história da humanidade. A questão é como você faz para superar aquele problema. E problema tem tudo quanto é lugar, né? Cada um enfrenta um tipo de problema, supera ele, desenvolve, encontra o seu sucesso, então nós estamos aqui para rastrear, né? Não, e ainda mais esse detalhe de problema que você comentou, Stênio, às vezes a gente reclama muito sobre, eu tô cheio de problema e tal. É bem isso que você comentou, né? Problemas todos têm. O que eu gosto de falar em relação a isso é o seguinte, os maiores gênios, os maiores bilionários aí do planeta, eles souberam pegar um problema e dar uma solução para esse problema em grande escala. Obviamente você não precisa dar uma solução do tamanho, por exemplo, da solução dada pelo Bill Gates na Microsoft, que essa foi uma solução dada aí para um problema da humanidade, que na verdade revolucionou, né? Não é à toa que o cara se tornou bilionário, que ele se tornou, e hoje é o quarto homem mais rico do planeta. Mas eu vejo muitas pessoas correndo de problemas, né? Quando elas deveriam estar buscando aí soluções de como enfrentar cada um deles, e aí compartilhar esses resultados com as pessoas ao redor. É um negócio interessante, né, Paulo? É o que eu digo para as pessoas. Tem muita gente que busca o sucesso como se fosse um dogma da sociedade, né? Mas o sucesso, ele não é absoluto, ele é relativo no sentido de que de onde você saiu, onde você se encontra. Você não precisa ser outro Bill Gates para ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser bem-sucedido nas suas dimensões aí, no seu entorno. Enfim, mas vamos lá, Paulo, vamos entrar no tema aqui, se apresente para a turma. Quem que é o Paulo Rossanez? Opa, deu uma oscilada aí, mas tá tudo bem aí? Tudo bem, certo, então vamos lá, tranquilo. Bom, você me escutou? Eu pedi para você se apresentar. Não, sim. É que meu celular deu uma piscada, mas vamos lá. Bom, pessoal, então é isso aí. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, Stênio. Meu nome é Paulo Rossanez, eu tenho 31 anos de idade. Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei na Unesp, campus de Bauru. Eu comecei a minha faculdade no ano de 2008, terminei ela no ano de 2012. Já no ano de 2013, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu acredito, né? Sim, só que no ano de 2013 eu já fui efetivado como engenheiro trainee, uma empresa aqui na cidade de Sertãozinho, São Paulo. Empresa a qual eu atuo até hoje, né? Hoje eu ainda atuo como coordenador de vendas dessa grande empresa aqui na cidade de Sertãozinho. 8 anos já. Quase 10 já, né? Quase 10. 2012. Quase 10 anos. Legal. Isso. Quase 10 anos aí atuando como CLT, como profissional aí registrado como CLT.
E também, né, nas horas, não vou dizer mais nas horas vagas, né, porque isso já passou, já não é mais um hobby já há um bom tempo, né, Stênio? Mas também a gente usa a grande parte do nosso tempo para empreender, né? Mas acho que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Vamos sim. Ô Paulo, agora me fala uma coisa. Você falou que formou em engenharia mecânica em 2012, né? Sim. E qual que foi o motivo? O que te motivou? Eu gosto de falar assim para as pessoas, né? Ah, qual que é a motivação? A motivação, quando você separa as palavras, é o motivo para se ter uma ação. Por que o Paulo quis se tornar um engenheiro mecânico? Você tinha uma referência familiar? Foi um incentivo familiar? Você teve algum amigo? De onde surgiu essa ideia? E, cara, ir numa universidade top, né? É algo que não é fácil de entrar. Então você deveria ter um motivo forte. Sim, sim. Na verdade, Stênio, eu sempre tive muita vontade, desde quando eu estava lá no colegial, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial, eu comecei a criar essa consciência, principalmente depois do primeiro colegial. Mas mais focado, assim, em passar mesmo no vestibular a partir do segundo colegial. Eu coloquei para mim que eu precisava dar o meu melhor para poder passar numa escola pública. E era aquilo que eu queria e não tinha outra opção. Eu não me via, sei lá, buscando outras coisas naquele momento. O meu plano, o meu foco estava 100% voltado para aquilo. E aí, segundo colegial, eu estudei muito. Terceiro colegial, eu estudei mais ainda. Acabava aí até abdicando de alguns, da parte de lazer, né, de passear com os meus amigos, de fazer outras atividades. E acabava ficando na minha casa focado, estudando, justamente com um grande objetivo, que era passar no vestibular. Mas o curso em si de engenharia mecânica, na verdade, eu não tive uma inspiração familiar, não tive uma grande motivação. Putz, eu me espelho naquele cara porque aquele cara é fera e eu quero seguir os passos dele. Não, não foi bem assim, não. Eu, na verdade, eu era muito bom em exatas, né? Matemática, física e principalmente química. Então eu acabava me destacando mais nessas três matérias na época do colégio. E assim, não ia mal em português, não ia mal nas outras disciplinas, mas o que me motivava, né, o que me dava mais prazer em estudar eram as disciplinas da área de exatas, principalmente matemática, física e química. E aí eu comecei a pesquisar, né, quais profissões que existem aí no mercado de trabalho que eu poderia, sei lá, me dar melhor utilizando essas três grandes áreas aí que eu mais gostava, né? E aí, fazendo uma breve pesquisa, acabei me deparando com a profissão de engenheiro, que eu mal sabia o que era, eu simplesmente sabia que engenheiro usava matemática, física e química, eu falei, bom, bora, né? Acho que esse é o caminho. Né? E aí, mais especificamente falando da parte de engenharia mecânica, aí, na verdade, eu meio que caí de paraquedas, né? A minha primeira opção, quando eu prestei vestibular, era passar no vestibular de engenharia química, na Universidade Federal de São Carlos, que pertinho de Sertãozinho. E beleza, né? Obviamente eu não ia prestar apenas ela. Eu prestei 4 grandes universidades na época do vestibular. Prestei a UFSCar, no caso aí Federal de São Carlos, Engenharia Química. Prestei a Unicamp, Engenharia Química. Prestei USP, Campus de Lorena, também Engenharia Química. E na Unesp, como não tinha nenhum curso de engenharia química, não sei se tem até hoje, tá? Mas na época não tinha, acredito que ainda não tem. E na época, como não tinha, eu falei, bom, preciso prestar alguma coisa, não vou deixar de prestar a Unesp, né? E aí aquela que mais se aproximou com os meus objetivos era a mecânica. Beleza, prestei as 4, no fim das contas eu só passei em uma. E eu só passei na engenharia mecânica. Falei, bom, não quero fazer cursinho, já que eu passei, vamos começar a faculdade, né? Quem sabe eu não gosto dessa parada de ser engenheiro mecânico, mas eu mal sabia. Para mim, engenheiro mecânico era o cara que ficava lá mexendo com o carro o dia inteiro. Falei, bom, eu não tenho nada contra carro, gosto de carro, o curso deve ser legal, né? Vambora. Eu até acabei entrando no curso, né, na Unesp, engenharia mecânica em Bauru. E aí, no meio do caminho, umas 3 semanas depois que eu já estava lá em Bauru, rodou aquela lista, né, aquela lista de telebicho, na época chamava telebicho, e eu fui chamado para minha primeira opção. Acabei passando também no vestibular de engenharia química na Federal de São Carlos. Saí de Bauru imediatamente, fui para São Carlos, fiz a minha inscrição no vestibular, fiquei 3 dias em São Carlos, assisti algumas aulas, não me identifiquei com o curso, não gostei das disciplinas, acho que na verdade eu já estava muito encantado com a outra faculdade que eu estava lá em Bauru, né? O problema acho que não foi nem a engenharia química,
mas sim que eu já tinha gostado muito da cidade de Bauru, tinha gostado muito das matérias, tinha curtido muito os meus colegas que eu tinha feito amizade já na época. E aí, no fim das contas, eu decidi largar tudo em São Carlos e voltei para Bauru. E aí segui a minha vida. Tá, deixa eu entender. Então, existia uma aptidão para exatas, né? E aí a gente recebe esse crachá aí de que, não, esse aqui é de exatas, esse aqui é de humanas, essas coisas erradas aqui no colegial, a galera adora falar, né? Mas você tinha uma aptidão para exatas e gostava de química, eu vou para química. Mas em algum momento você pensou em seguir carreira de engenharia, pensando aí no salário? Olha, engenheiro deve ganhar bem, eu vou seguir esse caminho aqui, talvez seja interessante. Isso te acendeu uma luz? Sim, sim. Eu sempre gostei muito, Stênio, de dar aulas, né? Sempre tive vocação por ser professor. Minha mãe é professora também, aí sim tem uma parte mais familiar na parada, né? Então, minha mãe sempre me incentivou muito a dar aulas também. E aí, como eu gostava dessas 3 grandes áreas, eu falei, bom, o que eu posso fazer também é prestar vestibular de Química, Matemática ou Física, mais especificamente Química, que era a matéria que eu mais gostava na época. E falei, bom, vou prestar vestibular, ver se eu consigo passar no vestibular, e depois disso eu vou dar aula de Química, que é uma parada que eu gosto de fazer. Olha, e aí... Eu não sabia disso. Mas isso foi bem lá no começo e acabou nem indo pra frente esse plano. Por quê? Porque aí entraram meus pais na jogada, né? E aí eles meio que fizeram a minha cabeça, na época eu nem sabia se isso era verdade ou não, mas eles disseram para mim o seguinte, olha só, eu acho que se você fizer engenharia, você vai ganhar mais. Você vai ter um potencial maior de crescer na carreira do que se você simplesmente fizesse um curso de Química. Essa era a visão dos meus pais lá na época, essa era a visão deles. E eu também, claro, né, naquele momento, tinha 18 anos, não tinha muito conhecimento sobre o mercado de trabalho, vou ouvir quem, né, Stênio? Vou ouvir os meus pais, né? E acabei aceitando aquilo como verdade que eles me disseram e por isso eu acabei indo para o lado da engenharia. Então, claro, um grande motivador da minha decisão, sem dúvida alguma, foi essa questão de ganhar mais, né, de ter um bom salário. Sim. Você sabe que esse é um ponto interessante, né? Eu estava conversando esses dias com uns amigos meus que são engenheiros também, e tá aí uma motivação, né? Por que você quer se tornar engenheiro? Ah, porque eu acho que ganha bem, então eu vou seguir esse caminho aí, engenheiro vai ter um bom emprego, o engenheiro vai seguir uma carreira de sucesso, o engenheiro consegue alcançar cargos de liderança, então eu vou seguir esse caminho. E a grande maioria é interessante, né? Porque eu tenho amigos que fizeram engenharia mecânica comigo e que no meio do caminho deixaram a profissão para... Eu tenho um amigo, por exemplo, que deixou para prestar vestibular para fazer administração e já tinha ali 4, 5 anos de formado. Eu tenho um amigo que passou no vestibular recentemente, cara, para fazer medicina. Então, olha só. Às vezes vem ali de uma orientação familiar ou social inicial e acaba se redescobrindo no meio do caminho, o que também não é problema nenhum, né, Paulo? Sim, mas vem cá, você falou para mim que a sua motivação era prestar vestibular e passar em faculdade pública. Por que disso? Por conta da condição financeira? O que é que estava acontecendo nesse momento aí? Stênio, eu sempre estudei, na verdade sempre não, né? Mas a partir da 5ª série na época, eu tive a oportunidade, né? Meus pais conseguiram me proporcionar isso. Eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, eu fiz um bom colégio. Eu sempre fui um pouco competitivo em tudo aquilo que eu participava. Eu gosto muito de esportes e quando eu entro para jogar bola, eu entro para ganhar também, né? Entre várias outras coisas. E na escola não foi diferente. E eu tive também eu até gosto de chamar de sorte, né? Mas os meus amigos mais próximos na época do colégio, eles também eram muito competitivos no sentido de estudos, né? Então, por exemplo, a gente tinha meio que uma certa rixa, uma certa competição de quem tirava mais notas. Pô, ainda mais na área de exatas, né? A gente tinha alguns candidatos a engenheiros lá na sala e, uma prova de matemática, todo mundo queria tirar 10. Então a gente acabava, de certa forma, disputando aí quem tirava as maiores notas. E a nossa escola, ela focava muito nessa parte de vestibular, né? Tinha muitos simulados e tal. E eu percebi que com as minhas notas que eu tinha condições de passar em uma universidade pública. Meus pais sempre me incentivaram, já que eu tinha condições de poder passar, por que não? Por que não? E aí naquela época a gente acabava vendo isso como um grande diferencial, né? Certo ou errado era a forma que a gente pensava na época. Eu sei que tem muitos profissionais, trabalho com muitos profissionais que fizeram escolas particulares e são excelentes profissionais, porém naquela época a minha visão era essa. Então eu acreditava que
se eu fizesse uma universidade pública, passasse num curso de engenharia mecânica, tudo isso iria me trazer uma oportunidade maior para eu ter um salário maior, né, acima da média, depois que eu me formasse. Então isso me motivou a poder buscar tudo isso. Ah, legal, cara, legal. Bom, aí você trilhou o caminho, fez faculdade de engenharia mecânica, se formou e começou a trabalhar, né? É um negócio interessante porque a gente, quando está no colegial, é incentivado a prestar um vestibular e passar na faculdade, né? Seja na particular ou pública, não entra o mérito aqui, e como se tivesse tudo garantido depois, né? Então, vai lá, faz a faculdade, que quando você sair, tá tudo certo, vai ter uma enxurrada de empresa ali te esperando para contratar. E como é que foi com você quando você estava se formando? Foi fazer estágio? Ou melhor, quando se formou? Como foi o processo? Muito bom, Estênio, vamos lá. No quarto ano da faculdade, do ano de 2011, geralmente, você é engenheiro, você sabe isso, geralmente nós engenheiros acabamos tendo tempo, né, tendo espaço dentro da nossa grade curricular de fazer um estágio no último ano. Então, geralmente, no quinto ano, sobra um pouco mais de horários aí entre as nossas disciplinas, e aí esses horários vagos te possibilitam a, por exemplo, fazer um estágio, né? Inclusive remunerado, porque na época da facul, é um aperto financeiro danado, né? A gente depende 100% dos pais, os pais também estão apertados, caro você se manter em outra cidade. Então, a gente precisa de recursos, e o estágio, naquele momento, acaba te oferecendo tudo isso. Sim. E aí, como eu tinha conseguido antecipar algumas disciplinas na faculdade, eu acabei puxando algumas coisas, me sobrou tempo no quarto ano, no antepenúltimo semestre, né, no oitavo semestre da faculdade. Então, já no último semestre do quarto ano, eu consegui aí ter, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas eu tinha aí quase 3 dias inteiros de espaço vago dentro dos meus horários, para poder prestar um processo de estágio. E aí surgiu para mim uma oportunidade, uma empresa, vou até falar o nome, é na Volvo, lá na cidade de Pederneiras, né, uma multinacional, o pessoal já deve ter ouvido falar da Volvo. Então aí surgiu uma oportunidade de estágio e eu falei, bom, eu sempre tive essa visão, né, de que oportunidades de emprego não tem nada de errado você prestar. Na pior das hipóteses, se der tudo errado, você conheceu pessoas novas, você participou de um processo seletivo, você se enxergou diante dessa situação de um processo seletivo que não é algo fácil, né? Você lida com uma série de emoções lá dentro. Então, motivado por esse desafio, eu resolvi me candidatar. Nem sabia se daria certo, porque meus horários, por mais que eu tinha aí 3 dias para fazer estágio, meus horários eram meio malucos, Estênio. Tinha dia que eu tinha 4 horas, no outro dia eu tinha 6, no outro dia eu tinha 2. Então, assim, meu horário era meio maluco. Falei, bom, eu não sei se a empresa vai aceitar um negócio desses, né? E aí, conclusão, prestei esse estágio, acabei passando, mesmo com essas minhas janelas meio picadas que eu tinha, acabou dando certo. Fui aprovado como estagiário no departamento de engenharia industrial, na Volvo, na cidade de Pederneiras, São Paulo, na área de soldagem, né, processos de soldagem. E aí comecei minha vida profissional. E aí já melhorou um pouco, né? Tava ali naquela condição de estudante, sim, situação financeira apertada, né? Só quem foi estudante sabe tanto que o negócio é complicado. Na época da faculdade tinha uma bolsa, né? Tinha uma bolsa de iniciação científica, ganhava tipo R$400. Isso eu comecei no 3º ano, né? Primeiro e segundo ano não tinha auxílio nenhum, exceto dos meus pais. Depois do 3º ano eu consegui a minha bolsa de iniciação científica, que já conseguia pagar aí praticamente 50% dos meus custos na época lá em Bauru. E aí no 4º ano, depois que eu entrei no estágio, aí o jogo virou. Aí antes de me formar eu já consegui, a renda do estágio era, eu não me lembro exatamente os números, mas era tipo R$1.200 por mês. E meu, para quem ganhava 400, começar a ganhar mais 1.200, né, porque a minha bolsa não cessou, eu consegui acumular as duas coisas, tanto a bolsa quanto a renda do estágio. Eu ganhava quase R$2.000 na época. Então, para mim, para quem era estudante, não tinha custo praticamente nenhum, só aqueles custos do dia a dia, para mim era muita grana, né? Tava rumo a se tornar milionário. Sim! Se mantivesse ali o custo de vida de estudante, né? A base do miojo, presunto, mussarela e ovo. Rapaz, bem por aí. Iria longe, né? Ia sobrar muito dinheiro. Ô Paulo, mas e aí, cara? Me fala uma coisa, você aí terminou o estágio, você formou, e o que aconteceu que você não ficou nessa empresa? Isso, legal, então vamos lá. Aí que entra, na minha visão aí, um ponto que eu acho que fez muita diferença aí para minha carreira profissional, né?
Eu cheguei em certo momento lá durante esse período de estágio, isso era algo que eu já tinha para mim desde o começo, tá, Stênio? Desde quando eu entrei para poder fazer o processo seletivo de estágio, eu já tinha isso muito claro para mim. Eu não queria participar de processos seletivos de trainee. O meu objetivo era sair da faculdade, sair do período de estágio, já efetivado. Eu queria muito isso, né? O meu objetivo era muito fazer doloroso, né, Paulo? Eu fiz alguns processos de trainee. Exatamente. E a gente gosta de estabilidade, né? Gosta de ter uma certeza do próximo passo. Então, você sair da faculdade sem nada para, assim, eu não vou dizer sem nada para fazer, mas sem uma renda fixa, sem um emprego, é muito complicado, né, Stênio? Então, eu queria ter isso já, de certa forma, meio que garantido para mim. Apesar de que garantido é uma palavra muito forte, porém, pelo menos algo... Né? Bem encaminhado, boa, bem encaminhado. E aí eu cheguei em um determinado momento dentro dessa empresa que eu estava fazendo estágio e perguntei para eles. Falei, ó, de acordo com o meu trabalho, com o que eu tenho feito até hoje, com a situação da empresa também, como que vocês enxergam para a data da minha formatura? Eu tenho potencial para me efetivar aqui dentro da empresa e me tornar engenheiro trainee? E aí a resposta deles foi a seguinte: infelizmente, para essa onda de estagiários, a gente era em 6 ou 7, nenhum de vocês será efetivado. Nenhum. Falei, aí eu deixei bem claro, desde o começo, isso era janeiro de 2011, se eu não me engano. Deixei bem claro para eles. Não, janeiro de 2012. Falei, ó, o meu objetivo é terminar o estágio e ser efetivado. Se aqui eu não tenho espaço para eu ser efetivado, eu vou buscar outras opções. Tudo bem para vocês? Deixei bem claro esse acordo com o meu chefe na época, né? E ele disse que tudo bem. Falou que eu, inclusive, estava até certo de fazer isso. E aí ele até me liberou alguns horários. Falou, se você precisar fazer entrevistas por aí, fica à vontade. Você me avisa. Você não vai trabalhar, você não vai receber aquele dia, mas até aí não tem nada de errado. E vai fazer suas entrevistas, né? Vai buscar o que você quer, que é se efetivar. E aí eu comecei a buscar outras oportunidades de estágio que era alinhado com aquele meu objetivo de me efetivar depois da faculdade. E aí eu passei num processo de estágio aqui na cidade de Sertãozinho, eu sou daqui de Sertão, né? E aí eu já queria voltar aqui para a cidade para me efetivar na minha cidade natal, que eu queria voltar a morar com os meus pais. E aí passei nesse processo de estágio e aí acabei ficando. É um negócio interessante, né, Paulo? Porque assim, ó, a gente, voltando ao ponto que eu falei agora há pouco, é incentivado a fazer uma boa faculdade, depois você passa por um processo seletivo de estágio, na perspectiva de, cara, pô, vai fazer estágio, é um trabalho. É claro que, devido às proporções, é um trabalho, né? Eu já fui estagiário, Sim. Você já foi estagiário, e a empresa contrata ali o estagiário e já dá certeza de que não vai... É claro que cada empresa tem a sua política, mas dá certeza de que não vai contratar. Pelo contrário, não é nem a perspectiva de contratar, é certeza de que não vai. E aí Sim. fica aquele negócio no ar, né? Então, já não tem nada garantido. Faz uma boa faculdade, passa por um processo seletivo, começa a fazer estágio e nem assim tem as garantias de ser contratado. E isso é muito comum a gente ver por aí. É muito comum. E o que acontece? Você vê que os estudantes eles se formam e ficam perdidos. Ficam perdidos no sentido de que, e aí? Que caminho eu vou seguir? Que processo eu vou prestar? Eu vou prestar um processo seletivo para trabalhar num banco, numa metalúrgica, numa corretora de valores, numa fábrica têxtil, eu vou trabalhar onde? Tem primeiro esse ponto. E segundo, o que é preciso, o que é necessário ser feito para poder entrar nas empresas? E aí entra e mesmo assim não consegue seguir ali um caminho, né? Mas quando você se formou, claro, para mim tá claro que você queria fazer estágio e ser contratado na empresa, ali, né? Na profissão de engenheiro, estagiário, engenheiro trainee, depois que você é contratado. Mas o que você queria? Quais eram os seus desejos naquele momento? Para mim ficou claro que você queria ser contratado, mas por que você queria ser contratado? Quais eram os seus desejos, seus anseios naquela situação? Isso para mim acabou envolvendo muito uma situação familiar. Eu precisava de renda, né? Eu precisava ajudar os meus pais com as contas de casa. E eu, naquela época, eu não podia me dar ao luxo de terminar uma faculdade que eu gastei muito para poder me formar, né? Para me manter fora de casa. Mesmo e aí voltar para casa, né? Mesmo sendo pública, e aí simplesmente voltar para casa e ficar sem renda, né? Ficar em casa buscando oportunidades e tal.
eu não tinha esse tempo, eu não tinha essa opção. Eu precisava gerar renda de alguma forma. E para mim, eu só tinha um caminho naquela época, né? O caminho era me formar e começar a trabalhar como engenheiro. Por isso que o período de estágio para mim foi tão importante. E eu realmente trabalhei muito no período de estágio para fazer valer a pena, né? Para aumentar as chances de eu ser efetivado como engenheiro mecânico na empresa que eu estivesse trabalhando. Então, o que me motivou realmente, né? O que eu buscava naquele momento era uma garantia de que depois da faculdade eu estaria contratado. Muito mais do que um bom salário. Na época, sinceramente, é claro que eu tinha para mim uma visão de que engenheiro ganhava bem. E de fato, meu salário se multiplicou por 5 depois que eu fui efetivado. E foi um belíssimo de um aumento, né? Mas naquele momento o meu foco principal era ter uma garantia de que eu teria uma renda depois da faculdade. Então não passar de estudante para desempregado, e sim passar de estudante para engenheiro trainee naquele momento. Então isso era o que mais me motivava. Né? Eu estou entendendo que você estava buscando ali uma segurança, até devido à situação pessoal que você passava ali naquele momento. Cara, para mim está claro. Agora, me fala uma coisa. Você se forma, ou melhor, um pouco antes de formar, já estava buscando isso. Nem todos os estudantes que se formam têm essa oportunidade de conseguir um estágio e ficar na empresa. Então eles caem aí no mercado de trabalho para buscar outras oportunidades. Mas para você, Paulo, o que faltou de habilidade, de conhecimento, na hora que você se deparou com eu vou procurar uma oportunidade de trabalho, que a escola não te ofereceu? Tá, eu entendo que a escola te forma tecnicamente, ela te dá uma boa graduação, uma boa base, ela te forma como engenheiro, mas o que faltou, quais foram as suas dificuldades de buscar aí uma oportunidade no mercado? Numa entrevista, num processo seletivo, o que é que você sentiu falta? Ô, Stênio, eu vou dizer para você o que aconteceu comigo, tá? Eu prestei 4 processos de estágio. 4. Na época que eu estava na faculdade ainda, né? Dos 4, eu passei em 3. Um deles eu não passei, tá? Dos 4 eu passei em 3. Que foi, no caso, a Volvo, a Simisa, a Jato, e a que eu não passei foi a GM. E eu prestei só isso, só foram esses 4 processos seletivos. Você sabe que eu prestei processo seletivo para trabalhar na Volvo e para trabalhar na Jato também? Olha só. São empresas que valorizam bastante os estagiários, né? Tinha os programas de estágio grande lá. Muito bons, isso mesmo. E eu vou dizer para você o seguinte, Stênio. Na verdade, eu, pelo menos no processo de estágio, eu acho que eu tive uma certa vantagem, ou até mesmo uma certa facilidade em ser aprovado nos processos de estágio. Por quê? Então eu quero dizer para você um pouco diferente da sua pergunta, né? Você me perguntou quais foram as dificuldades que eu tive de entrar no estágio. Sim, e eu vejo que naquele momento eu não tive grandes dificuldades. Na verdade, eu quero citar um ponto um pouco diferente, que eu acho que o que facilitou a minha aprovação nesses processos de estágio. Tá? Legal. De repente, foi um diferencial seu. Isso, exatamente. O que eu acho que mais contribuiu, eu quero citar 2 características aí que me ajudaram muito, que isso, na verdade, vale até hoje, né? Isso não é só naquele momento do estágio, claro que lá foi diferencial. Mas o que eu acho foi o seguinte, né? Eu, mesmo durante a faculdade, eu sempre acabei participando de muitos projetos extracurriculares. Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa que somente fez a faculdade. Então, beleza, né? O engenheiro mecânico, ele cursa cálculo 1, 2, 3, 4, física, química, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, enfim, todas aquelas matérias padrão do curso de engenharia. Só que isso, Stênio, eu sempre tive na minha cabeça que fazer o curso, somente por fazer o curso, você tem, pelo menos, somente dentro da sua sala, outros 59 alunos que também fizeram o mesmo curso que você. Então, tudo que eles têm, você também tem. Então, isso não gera um diferencial para você, ok? Então, isso tinha muito claro para mim. E como que eu busquei resolver isso? Durante a faculdade, eu sempre busquei projetos extracurriculares. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas acabam fazendo só o curso. E não tem nada de errado em quem só faz o curso, tá? Porém, eu acho que se você busca sempre algo a mais para você, as chances acabam aumentando a seu favor. Então, eu, por exemplo, participei da empresa Júnior de Engenharia, que isso foi algo que me trouxe um grande diferencial, principalmente para ser aprovado no processo de estágio da empresa que eu estou trabalhando até hoje, né?
Então, a empresa júnior de engenharia foi um grande diferencial para o meu currículo. Eu também, Stênio, fiz iniciação científica na área de usinagem. Então, essa iniciação científica me ajudou demais a entrar, por exemplo, na Volvo, né, que foi a primeira empresa que eu fiz estágio, que era na área de usinagem também, né? Então, esse já era um grande diferencial que eu tive. A minha iniciação científica me ajudou a entrar na Volvo e a minha experiência na empresa júnior de engenharia me ajudou a entrar na Simisa, que é a empresa que eu estou hoje. Certo. E além disso, além desses dois pontos aí, que são as atividades extracurriculares, eu resumiria em um só, né? Fazer algo a mais além da faculdade. Outro ponto. Acabei de notar exatamente isso, ó. Fazer a mais. Atitude de fazer a mais. A mais, além da faculdade. Todo mundo faz. O básico já é muito? Mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Então, além disso, além das atividades extracurriculares, o que me acabou ajudando muito nos processos de estágio, depois eu fui entender o que era isso. Naquele momento eu não sabia o que era isso, não sabia nem que isso existia. Eu fui entender isso no processo de estágio, que isso o psicólogo disse para mim. O que me acabou me ajudando foi habilidades de comunicação. Tanto que quando eu passei, na verdade, quando eu fiz o processo de estágio, para entrar nessa empresa que eu estou hoje, que é na área comercial, por mais que eu sou engenheiro mecânico de formação, hoje eu trabalho na área comercial, né? E aí, o que o psicólogo disse para mim naquela época foi o seguinte: você tem duas vagas nessa empresa. Você tem uma vaga na área industrial, que é a vaga que você já atua hoje, e tem uma vaga na área comercial. E eu estou recomendando, isso o psicólogo me falando, tá, Esther? Eu estou recomendando que você que você escolha a vaga na área comercial. E aquilo foi um susto para mim na época. Eu fiz 5 anos de engenharia, eu fiz estágio na área industrial. O que esse cara tá falando para eu fazer para ir para a área de vendas, né? Eu nem sei vender, nem sei o que significa isso. Né? Exatamente. Então eu não tinha a menor ideia qual que era a relação de uma coisa com a outra. E aí ele me explicou por quê. Ele falou: você se comunica bem, você se posiciona bem, você sabe se relacionar com as pessoas. Eu acho que você deveria dar uma oportunidade para fazer carreira na área comercial. E aí, conversando com ele, conversando muito com os meus pais na época também, foi uma decisão que eu acabei balançando muito, né? Foi difícil de tomar essa decisão, porque eu também tinha passado num outro estágio, aqui em Sertãozinho também, na área de engenharia, mas engenharia raiz mesmo, né? Aquela de projetos, de caldeiras na época. E aí eu fiquei naquela, e aí, vou para projetos ou vou para vendas? Projeto ou vendas? E aí, acabei escolhendo partir para a área de vendas. Ainda bem que foi para a área de vendas, né, Paulo? Mas legal, cara, eu notei aqui, ó, você teve atitude de fazer a mais, cara. E aí, o outro ponto é essa habilidade de comunicação, é isso? Exatamente, isso aí. Legal, e olha só, Esther, olha o comentário que está aqui no chat. Comentário da Má Miranda 53. Para quem não sabe quem é a Má Miranda 53, é a excelentíssima minha mãe. Então minha mãe está aqui assistindo a gente na live também, né? Então minha mãe está dizendo assim, né, Estênio? Sempre fazer a diferença, ser o profissional, jamais ser somente mais um na multidão. Como sempre falei isso para ele. De fato, minha mãe sempre comentou isso. Não faça aquilo que todos fazem, né? Tenha sempre um diferencial, que isso vai te ajudar a se destacar. Então é sempre isso que eu busquei, assim, sempre busquei na minha formação ao longo do tempo. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter um resultado parecido com o que todo mundo tem, né, Paulo? Exatamente. Vem por aí. Cara, mas vem cá. E aí você, então, tá no mercado de trabalho, entra no mercado de trabalho e começa a trabalhar, né? Então, se forma em engenharia mecânica. O Paulo agora é um cara que fez iniciação científica, participou lá da empresa Júnior, fez estágio em uma multinacional, passou em outro processo seletivo, foi contratado, tá com a camisa 10, tá bombando, sabe tudo de engenharia, né? Sabe se comunicar bem, foi indicado para o psicólogo para ir para a área comercial, e o Paulo começa a trabalhar. Como que é esse impacto, né, do primeiro emprego? Uma coisa é estágio, outra coisa é carteira assinada ali, ó, tendo que cumprir hora, assumindo mais responsabilidades. E como que foi isso para você? Ô, Estênio, eu digo para você o seguinte, até vou falar para o pessoal, contar um pouco dessa história, que é uma história legal, mas quando eu saí da primeira empresa que eu fiz estágio e fui para a segunda empresa, o estágio mesmo, eu fiz 9 meses de estágio, tá, Estênio? Na empresa que eu estou hoje foram 9 meses, acho que dá 9, né? De abril até dezembro, e aí eu me formei em dezembro e já comecei a trabalhar como engenheiro. Mas, desses 9 meses de estágio, o período que de fato eu passei aí, eu diria que eu passei como estagiário mesmo, estagiário raiz,
Foram mais ou menos aí uns 3 meses. Então, vamos falar aí, de abril até junho, julho, no máximo. Eu era, assim, um estagiário. O estagiário raiz é aquele cara que está lá realmente em processo de aprendizado. Ele não está buscando conhecimento, ele está entendendo quem são as pessoas, entendendo o que a empresa faz, entendendo qual é a hierarquia da empresa. Então, pelo menos aí os 3, 4 primeiros meses do meu programa de estágio, eu estava focado 100% nisso, em conhecer o que era aquela empresa e quem eram as pessoas. Certo. Depois disso, depois de um certo tempo, isso foi acontecendo de uma forma muito natural, e eu até quero falar aqui para o pessoal, né? Quem coordenou o meu processo de estágio, né, foram 2 pessoas. Uma pessoa foi o Murilo, que era o nosso supervisor na época, e outra pessoa é esse cara que eu estou fazendo a live aqui hoje, que é o Estênio, né? O Estênio foi o meu coordenador também na época do estágio. E o que eu digo para vocês, pessoal, com relação a essa transição de estagiário para engenheiro, essa transição, ela aconteceu comigo, só que ela não aconteceu no final do meu processo de estágio. Tipo assim, olha só, Paulo, agora você terminou o estágio, agora você virou engenheiro, sua vida vai mudar totalmente. Não foi bem assim, Stênio. O meu processo de transição de estagiário para engenheiro aconteceu durante o próprio período de estágio. Eu gosto de dar um exemplo que até na época foi bastante assustador para mim, tá? Mas um dos primeiros trabalhos que eu realizei durante o meu período de estágio foi participar de um orçamento, como eu falei para o pessoal, né? Eu sou do departamento comercial, na área de vendas, e eu realizo até hoje, né? Orçamentos. E um dos primeiros trabalhos que eu participei, isso o Estênio me colocou na fogueira, né, Estênio? Mas eu tive que virar na época. Cara. Acho que eu lembro. Um dos primeiros trabalhos que eu participei foi uma obra que o valor total dela, do orçamento completo, foi de 270 milhões de reais. E eu fui responsável por fazer o orçamento de tudo isso. Levantamento de custo, né, Paulo? Exatamente. Então imagina, né? Pô, eu lá com os meus 21, 22 anos de idade, fazendo um orçamento de 270 milhões, sabendo que se eu fizesse uma conta errada, ou eu poderia dar um prejuízo muito grande para a empresa que eu trabalho, ou eu poderia, por exemplo, perder o negócio, né? Se eu vendesse muito caro, eu poderia perder o negócio. E se eu vendesse muito barato, eu poderia quebrar a empresa. Então, assim, foi esse o nível de responsabilidade que eu já lidei desde o período de estágio. Então, essa transição de estagiário para engenheiro aconteceu aí de uma forma um pouco mais natural por causa disso, né? Porque, principalmente você aí, me colocou na fogueira desde o estágio. Então, aí eu tive que me virar para poder atender as expectativas. É aquele negócio, né? A gente que passou por esse processo, quando você olha o estagiário chegando e bate o olho e fala, bichão. É igual bichão de faculdade, né? Sim. Chega perdidinho, cara. Que legal, que bom que eu vi isso daí. Ô, Paulo, agora me fala uma coisa. Em que situação que você está hoje, cara? A gente entendeu, entrou como estagiário, você percorreu. Explica pra gente de forma resumida qual que é o caminho que você percorreu nesse processo aí. Legal. Em que posição que você está hoje, como você se encontra, como é o seu trabalho hoje, ou melhor, os seus trabalhos. Vamos lá. Então é o seguinte, Stênio, como eu disse, né, eu me formei em dezembro de 2012, já em dezembro mesmo, final de dezembro, começo de janeiro, eu já tinha sido efetivado como engenheiro trainee, nessa mesma empresa que eu acabei conquistando aquele objetivo meu, que era, de fato, terminar a faculdade e já sair empregado, né? Então esse era o meu grande objetivo e acabou dando tudo certo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu comecei a atuar no mercado de trabalho no departamento de vendas como um engenheiro de vendas trainee. Esse foi o meu primeiro cargo na empresa que eu atuo até hoje, logo no início, lá em 2013, né? E aí eu fui trabalhando, tal, o tempo foi passando, e aí ao longo do tempo, Stênio, conforme eu fui realizando as nossas funções, né, tendo mais responsabilidade, tendo mais contato com clientes, melhorando o meu dia a dia, eu fui tendo promoções, né? Eu acho que muita gente, ou pelo menos deveria, né, na minha visão, praticamente 100% das pessoas que trabalham, elas buscam aí, é claro, qualidade de vida, ter uma qualidade legal dentro do seu trabalho é importante? Obviamente é importante. Sim. Mas, a gente busca ganhar mais, né? A gente busca renda, a gente vive num mundo... Exatamente, a gente vive num país capitalista, né? Num mundo capitalista, global. Então a gente visa sempre ganhar mais. Sim. Então, ao longo da minha carreira, eu tive uma série de promoções. Eu saí de estagiário para engenheiro de vendas trainee, engenheiro de vendas júnior, pleno, sênior.
E aí, mais recentemente, já mais ou menos aí quase um ano, se eu não me engano, hoje o meu cargo na empresa é de coordenador de vendas. Então hoje eu tenho uma equipe dentro dessa empresa e hoje eu estou atuando como coordenador de vendas. Esse é uma parte do meu trabalho, né? Então eu trabalho no departamento comercial, atendo clientes, tenho minha carteira de clientes, envio propostas, faço orçamentos, negocio projetos e por aí vai. Porém, além disso, né, Stênio, a gente... Eu gosto de falar que a gente nunca está satisfeito, né? A gente está sempre buscando algo a mais. Contente sim, mas satisfeito não. Contente, perfeito, sim, perfeito. Não. Concordo plenamente. Contente sim, porém não satisfeito. Sempre não buscando satisfeito. Algo a mais, né? Esse algo a mais na minha vida começou no ano de 2018, que foi quando eu e o Stênio, a gente teve a ideia, né? Para quem não sabe, nós dois somos sócios em uma empresa fundada aqui na cidade de Sertão. 2 empresas agora. Boa, garoto. 2 empresas agora, né? Então a gente é sócio de 2 empresas. Quer que eu descrevo elas ou a gente deixa para uma próxima ocasião? Cara, só de forma resumida, fala o que a gente faz. Vamos lá. Porque assim, eu tô desenhando uma trilha aqui, eu já vou te fazer uma pergunta, tá? Engenharia mecânica, área comercial, orçamento, negociação com o cliente, ligar para cliente, aonde você aprendeu isso na faculdade? Mas calma aí que você responde. E aí tem 2 empresas, agora você vai falar para a galera, 2 empresas em que área? De projeto, engenharia mecânica, aí que vai vir a bomba. Vamos lá, pessoal. Então, no ano de 2018, eu e o Stênio, a gente fundou uma empresa aqui na cidade de Sertãozinho, chamada de Seu Tesouro. E a nossa empresa é focada na área de educação financeira e investimentos, que não tem absolutamente nada a ver com a parte técnica da engenharia, né? Tem a ver com administração, com melhores práticas, com produtividade, com grana. Claro, a engenharia tem a ver com isso também. Mas aquela bagagem técnica, né, Stênio, de projeto propriamente dito, a gente fugiu totalmente dessa área, a gente acabou mudando um pouco de área. Eu acabo atuando ainda nas 2 áreas, eu ainda tenho uma parte do meu trabalho na base de engenharia, porém a outra parte é totalmente focada em uma área diferente da engenharia, que é a área da educação financeira. Né? E você hoje também é mentor de investimento, né? Perfeito, isso aí. Legal. E tem mais um negócio aí no meio do caminho. E o segundo negócio, esse é um negócio mais recente, pessoal. Está começando agora, na verdade, né? Nós estamos fundando uma segunda empresa, que é uma empresa focada em lançamentos digitais. Lançamentos de infoprodutos, né? Então, se você tem uma mentoria, se você tem um e-book, se você tem um treinamento, que você gostaria de compartilhar esse tipo de conhecimento com as pessoas através da internet, a nossa empresa é focada 100% nisso. Nós temos todas as ferramentas, todo o passo a passo, todo o método, de onde você vai poder lançar o seu produto na internet e atingir aí muitos clientes, né? A internet hoje não tem fronteiras, né? Você pode atingir pessoas de diferentes cidades, estados, até mesmo países. Então, a nossa empresa vai justamente de encontro com tudo isso. É ajudar as pessoas, né? Ajudar essas pessoas que querem se lançar no mundo da internet a poder lançar o seu negócio online, né? Então é justamente nesse sentido que está surgindo essa nova empresa no qual eu e o Stênio somos sócios. Legal. Ô Paulo, e o negócio interessante aqui, né? Você se formou em 2013, né? Você começou a fazer estágio aí em 2012. Mas pegando aqui o comentário que você fez ali atrás, projeto, né, de 2 habilidades que te ajudaram a conseguir estágio, olha só, 2 habilidades que te ajudaram a conseguir estágio. Uma delas foi fazer coisa a mais, né, ter atitude, projeto extracurricular, fazer o a mais, até eu descrevi assim aqui, e a habilidade de comunicação. E aí você vem hoje aqui me contar para a galera mais 2 empresas que, além do fato de você já ter um emprego tradicional, você é sócio de outras 2 empresas. Então, cara, independente da idade, independente de qual ponto que você esteja aí da sua carreira, o fazer a mais, pelo menos na minha visão aqui, olhando para a sua trajetória, foi algo muito significativo e faz diferença na vida profissional até hoje. Isso provavelmente é o que te ajudou a trilhar aí o caminho da sua vida profissional, né? Agora, me fala uma coisa, você se considera hoje, tem 31 anos de idade, um profissional formado há 9 anos, e você se considera um profissional de sucesso, Paulo? Stênio, na minha visão, sim, tá? Na minha visão, é claro que aquilo que a gente comentou, a gente
está contente, mas não está satisfeito, né? Nós estamos sempre buscando cada vez mais resultados. Mas eu entendo que sucesso, na verdade, é algo bastante relativo. Sim, na minha visão, definição de sucesso é quando você se dispõe, né? Você realmente inicia uma jornada com um objetivo específico e cumpre aquele objetivo de uma forma positiva, né? Então, por exemplo, eu tinha como objetivo lá no passado passar no vestibular. E eu fiz o que tinha que fazer para poder passar, ser aprovado no vestibular, e deu certo. Então, aquele meu objetivo foi concluído com sucesso, fui bem sucedido naquela tarefa. Legal. Depois, um segundo objetivo muito claro que eu tinha era, assim que eu saísse da faculdade, eu queria muito ser efetivado como engenheiro trainee. E aí eu fiz o que tive que fazer, até troquei de empresa, busquei uma nova oportunidade, justamente para poder cumprir o meu objetivo. E aí acabou dando certo. Sempre tive o sonho de ser empresário. Lancei 2 empresas, nós estamos batalhando agora, que é o próximo sonho, de sermos bem-sucedidos nessas empresas, né? Então esse é o 4º sonho que eu estou dizendo para vocês. O primeiro era passar no vestibular. O segundo era ser efetivado como engenheiro trainee depois da faculdade. O terceiro era ser empresário. Esses 3 objetivos que eu coloquei na minha vida, eu tracei cada um deles e os 3 estão sendo, né, e já foram realizados com sucesso. Então sim, Stênio, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, principalmente nesses 3 grandes objetivos que eu me propus a fazer e estou sempre em busca de mais. O negócio interessante que você citou aqui agora há pouco, né, sobre a trajetória de engenheiro dentro da empresa, né, uma empresa, uma grande empresa, você citou que entrou como estagiário, virou trainee, júnior, pleno, sênior e por fim agora coordenador. E é interessante essa trajetória são os títulos, ou melhor, são os marcos que demonstram de forma bem clara o seu sucesso consecutivo, né? É o que a gente diz para as pessoas. Você faz uma boa faculdade, não dá para a gente ser hipócrita no sentido de que, eu vou estudar porque eu quero estudar. Não, você vai estudar porque tem um objetivo. Estudar porque quer ser melhor remunerado, quer ser mais inteligente, quer se posicionar, quer ter uma promoção, quer ser promovido e, por consequência, ganhar mais, né? E realizar melhores sonhos e pagar cada um dos sonhos. E uma coisa legal é que você vai contando cada nível desse que você foi superando. Então, tem o nível da faculdade, é uma fase da vida. Eu passei ela, honro ela, e a partir de agora ela é a base para que eu vou trilhar outro caminho. Qual que é o outro caminho? A faculdade. Porque você só faz a faculdade, você passou da fase do vestibular. E aí agora passou da faculdade. Quer dizer, passou pela própria faculdade. Se formou, encerrou um ciclo, encerrou uma fase nova dentro da empresa, porque não tem nada garantido na vida, né? É um ciclo atrás do outro. A gente precisa encerrar e honrar o ciclo anterior, agradecer, mas começar um ciclo novo. E aí que vem a insatisfação constante, né? Cara, que top, que top. Fala pra mim aqui, quais foram as dificuldades, se você pudesse listar aqui as 3 dificuldades que você encontrou depois de formado até o momento que você se encontra hoje, devido à sua capacitação, formação, o que você encontrou de dificuldade para te levar até essa posição de sucesso? Olha só, Stênio, o que eu vejo é que, assim, a faculdade, ela acaba te preparando muito com relação à parte técnica, né? Então, assim, a gente aprende as disciplinas da engenharia e é claro, principalmente o curso que eu fiz, além de te preparar muito na base técnica, porém, é uma base ainda muito teórica, né? Então, assim, a gente aprende todas as disciplinas padrão aí do curso de engenharia, só que o mercado de trabalho, ele acaba sendo muito diferente, né? Ele tem muito mais prática do que teoria. Eu vejo eu tenho alguns amigos que são engenheiros, fizeram mestrado, fizeram doutorado, são pessoas, assim, sensacionais, um nível de conhecimento, um nível de intelecto, assim, muito acima da média, mas o mercado de trabalho, infelizmente, Stênio, ele acaba não valorizando tanto esse tipo de profissional. Isso... não sei se é algo do Brasil ou se é algo que acaba acontecendo por aí afora, mas acaba sendo um erro, porque esses caras eles têm um nível de conhecimento muito aprofundado e são mal vistos aí, não tem tanto espaço no mercado de trabalho. Então, existe sim um desencontro entre a formação teórica do engenheiro na faculdade e as habilidades que o mercado de trabalho acaba exigindo no dia a dia. Então, uma das dificuldades que eu enfrentei, né, talvez até a maior de todas,
é justamente me adaptar a um cenário de mercado de trabalho e entender o que é necessário ser feito para você ir avançando, né, subindo cargos, né, subindo degraus aí dentro da sua carreira profissional. Isso é algo que você acaba aprendendo com o tempo, isso você não aprende na faculdade. Então, por exemplo, eu entendi que era importante eu saber me posicionar, eu saber me comunicar, eu apresentar o meu trabalho, eu me expor mais, eu assumir responsabilidades. Então, tudo isso a gente não aprende na faculdade. A gente acaba aprendendo, claro, com as pessoas que estão ao nosso redor. É muito importante, daí volto a falar um pouco mais sobre a sua influência, né? Na época você era nosso coordenador, sua influência sobre a minha formação, você sempre foi uma pessoa que incentivou muito a buscar cada uma dessas habilidades, né? Buscar cada uma desses, vamos chamar de pré-requisitos para você ser uma pessoa bem-sucedida. Então eu sempre tive uma característica de ser uma pessoa muito tímida, de ser uma pessoa muito fechada. E ao longo do tempo eu aprendi que era importante mudar um pouco essa visão sobre mim, que era importante eu me relacionar mais, eu ter uma posição, quando eu estou de frente com o cliente, eu colocar o meu ponto de vista, quando eu estou do lado do dono da empresa, explicar o que eu penso sobre determinado assunto, e tudo isso você acaba pontuando, né? Você acaba pontuando de forma positiva e isso acaba te ajudando aí a, no fim das contas, ser promovido. Então, claro, resumindo aí tudo isso que eu disse para você, eu acho que existe um grande desencontro de informações entre aquilo que você aprende na faculdade e as habilidades que você precisa para se tornar uma pessoa bem-sucedida dentro da sua empresa. E aí, depois que você cai no mercado de trabalho, você precisa buscar essas habilidades. E aí, eu tive a sorte de ter pessoas, de ter chefes aí, que sempre me mostraram esse caminho. Diferente de muitas pessoas que não têm tanta sorte quanto eu. E isso eu acho que acaba sendo aí uma grande barreira para essas pessoas se desenvolverem dentro da empresa. O que você está falando é que esses problemas são problemas que eles existem no processo de desenvolvimento de um profissional, só que em alguns casos o meio ele ajuda, em outros casos o meio ele acaba com a pessoa. Caramba, cara. E no fim das contas, como que você desenvolveu essas habilidades? Foi exclusivamente no ambiente de trabalho? Você teve que buscar uma formação complementar para, do ponto de vista técnico, inclusive, né, uma formação complementar aí oficial? Ou foi tudo na raça, como diz lá no livro do Benchimol, na raça, né? Na raça. Estéreo, eu acho que foi uma soma de fatores aí, né? Uma soma de coisas. Teve a parte da raça, sim, mesmo porque, por mais que você busque algum conhecimento, não é fácil você persistir naquilo, né? Você pode comprar o melhor curso que existe aí, o melhor treinamento que existe de carreiras, que se você não sentar a bunda na cadeira e começar a estudar sobre aquilo, não vai adiantar nada, né? Eu quero dar um outro exemplo, que foi uma habilidade que eu acho que eu já tinha uma certa facilidade com ela, só que mesmo assim eu busquei estar sempre melhorando. Que é, por exemplo, o curso que eu faço até hoje, que é o curso de oratória. Eu acho que a habilidade de oratória é... Bom, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu esperar o Paulo chegar na live, porque a live nossa caiu. Acho que o Facebook tá meio doidão esses dias aí, tá derrubando a nossa live. Espero o Paulo voltar aqui, que a gente estava num raciocínio legal aqui. Ele estava contando pra gente das habilidades que ele acabou tendo que desenvolver, que vão além da faculdade, que ajudou ele aí a superar toda essa trajetória, a se tornar um profissional de sucesso, né? Então deixa eu esperar o Paulo voltar, a live caiu, não sei o que aconteceu, o tio Zuki tá pegando no nosso pé. Deixa eu esperar o Paulo entrar aqui na live aqui, a gente já começa online agora. O Paulo, já chega chegando aí na live e manda o seu convite, cara. Vamos entrar aqui para a parte final da nossa live, o Sucesso Deixa Rastro. Hoje aqui foi com o meu parceiro, sócio, amigo, Paulo Rossanês. E a gente já estava aqui encaminhando para a parte final da live e a live caiu. Deixa eu esperar o Paulo entrar novamente aqui para a gente conduzir o nosso raciocínio. Pronto. Aí, ó. A Paty chegando na live, a Adriana, é isso aí, deixa eu aceitar que o convite...
Aí, Opa, o que aconteceu? estamos de volta. Acho que o Instagram ainda tá meio bugado, zoado. né? Os caras não conseguiram arrumar lá. Paulo, você estava falando pra gente aqui de habilidades que você acabou tendo que desenvolver nesse processo para conseguir aí ter mais sucesso na sua carreira profissional, né? Vamos combinar aqui que você é um cara muito bem sucedido, cara. Um cara jovem ainda, mas muito bem sucedido. E conta pra gente aí quais foram essas habilidades e como que você buscou elas. Foi na raça? Foi através de estudos? Como que foi esse processo? Como eu estava te falando, Stênio, na verdade foi uma soma de fatores aí, né? Tanto uma parte na raça, quanto uma parte na busca por conhecimento mesmo, realizando vários cursos aí. Mesmo porque é aquilo que eu estava dizendo, se você pode até contratar o melhor curso, contrata o melhor mentor, se você não sentar a bunda da cadeira e começar a estudar e fazer o que tiver que ser feito para poder se desenvolver naquele sentido, não vai adiantar nada. Eu gosto muito de usar aquela analogia, né, do mundo dos suplementos, da academia. Não adianta nada você tomar anabolizante e ficar sentado no sofá. Então, é importante que você, claro, né, tenha a parte da raça, tenha a parte da vontade para você buscar tudo aquilo que você precisa para se desenvolver, mas também precisa buscar conhecimento, né, fazer cursos. Eu, no meu caso, eu quero citar três, na verdade, né, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei até hoje, que foi vou citar quatro, que a base também é importante. O colégio, Sim, fiz um bom colégio. A faculdade, eu acho que eu também fiz uma boa faculdade. Depois eu fiz um MBA na parte de vendas, que me abriu muito também a minha forma de pensar em relação ao ambiente de trabalho mais focado aí na parte de vendas já. E por último também, que é um que está em andamento agora, que foi o curso de oratória, que é uma das habilidades que é muito valorizada hoje em dia pelo mercado de trabalho. Então, acho que essas quatro etapas da minha vida, esses quatro conteúdos que eu acabei fazendo e coloquei bastante energia para fazer bem feito, junto com a minha vontade de fazer tudo aquilo, que eu acho que acabou me diferenciando aí dos demais. E é interessante, né, que olhando aí atrás, ó, se você puder dar uma passada na câmera para a galera, a quantidade de livro que você também estuda para ajudar sem dúvida. a complementar a sua informação, né? Que eu digo para as pessoas, né? Existe um ponto na inteligência emocional chamado modelagem. Modelagem é aquilo que a gente copia, a gente modela, a gente faz parecido, para não dizer que faz igual, e nada melhor do que livros para a gente conseguir aprender isso, né? Cara, top demais, top demais. Você estava falando um negócio aí sobre colocar a bunda na cadeira e trabalhar, né? Eu fiz um post esses dias, tô até com ele aberto aqui, ó. Motivação sem ação é igual beleza e gente chata. Não serve para nada e só irrita. Não serve para nada. Só irrita, não serve para nada. Eu lembro que a gente tinha um chefe, né? Ele dizia que tem que acordar cedo todo dia, tem que orar, tem que agradecer, tem que pedir, mas tem que carçar a botina. Ele falava assim, tem que carçar a botina, Stênio, tem que carçar a botina e trabalhar. Senão não adianta nada. Não vai cair nada do céu porque você acordou 5 horas da manhã, não. Mas vá, rapaz, tem que carçar a botina, tem que orar todo dia cedo, mas tem que trabalhar também. Isso aí. Que bom, Paulo, que bom, cara, que bom. Escutar aí você trazendo essas chaves aí pra galera, a gente percebe que existe uma série de habilidades importantes para o desenvolvimento profissional que a gente acaba aprendendo aí no processo da própria vida, né? A vida, o ambiente que você trabalha. Infelizmente, algumas pessoas caem aí num ambiente que ao invés de ser colaborativo, ele é pior, né? Ele é paralisante, mas é por isso que nós estamos aqui, para ajudar as pessoas a se destravarem, a conseguirem alcançar os seus objetivos. Agora eu quero te pedir um favor para chegar na parte final. Eu vou depois tentar recuperar a primeira parte, cara, porque foi foda. A gente falou aqui mais 50 minutos, estava aqui na parte final da live e cai a live. Não, mas tem como recuperar sim. Ah, legal. Vamos encontrar ela aqui, vamos encontrar. Mas, Paulo, eu quero te pedir um favor, cara. Deixa aqui uma chave de ouro para a galera, deixa a sua dica para quem está aí entrando no mercado de trabalho, para quem já está no mercado de trabalho e está naquela posição famosa, né? Está estagnado, não está conseguindo ir para frente, não consegue uma promoção, não consegue ganhar mais, não consegue mudar de emprego, não consegue ir além. Aquele tipo de pessoa que achou que tem uma boa formação, achou que conduzir o processo fosse suficiente, enquanto que a gente encontra na realidade não é nada disso. Então deixa para a galera aí a sua chave de ouro nessa live.
Stênio, eu quero fazer uma conclusão dessa live e deixar uma chave de ouro, realmente chave mesmo na minha visão, e é uma palavra muito pequenininha, tá? Mas que tem um significado aí, na minha visão, muito grande. E se você tiver essa palavra na sua vida, você vai ter maiores chances de ser bem-sucedido na sua área, seja lá qual a área for. E se você não tiver essa palavrinha na sua vida, talvez todo o seu processo de crescimento seja dificultado, né? E essa palavrinha é a palavra apoio. Eu acho que se você não tiver apoio, e da onde que vem esse apoio, né? A gente está falando aqui de mercado de trabalho, você precisa ter apoio, por exemplo, do seu chefe, você precisa ter apoio da sua equipe, você precisa ter apoio de equipes que trabalham de forma paralela, né? Formas complementares à sua operação. Porque, o dia a dia é cansativo, a gente trabalha muito, acaba às vezes até excedendo várias vezes aí a jornada de trabalho convencional. E se você não tiver apoio, você acaba entrando aí numa zona de conforto muito grande. Isso impede com que você busque maiores posições, né? Maiores salários, maiores remunerações para a sua vida. Na minha visão aí, Stênio, o apoio ele é fundamental para você ir além. Cara, perfeito, tem total apoio meu, tem todo sentido, né? Tinha uma frase que eu carregava aqui no meu e-mail durante toda a minha vida empresarial no sentido, quando eu trabalhava realmente na empresa, eu carregava essa frase na minha assinatura de e-mail. O sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Cara, então, e uma equipe ela só dá certo se um apoia o outro. Igual um time de vôlei. Você tem ali o bloqueador na rede, você tem o levantador, você tem aquele que corta, você tem aquele que recebe. Cada um precisa dar o apoio para o outro, seja em que momento tiver, né, Paulo? Cara, Sim. você realmente está fechando essa chave aqui, essa live com chave de ouro. Gostei demais. Apoio aqui do chefe, apoio da equipe, apoio dos parceiros, apoio dos subordinados. E só assim que a gente consegue, de fato, crescer. Cara, parabéns pela sua história. Parabéns obrigado. pela sua jornada de sucesso. Cara, é muito bom aqui saber que eu fiz parte um pouco dessa trajetória aí. E agora eu estou fazendo parte de uma nova fase, né? Espero que a gente consiga ter o mesmo sucesso. E nós vamos ter, cara. Com certeza teremos. E sucesso para você aí na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tenho certeza que as chaves que você entregou nessa live aqui vai ajudar muitas pessoas. Cara, muito obrigado, Paulo. Show de bola. Foi essa Valeu, live. Stênio. Sucesso para você e um abração. Valeu, Stênio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. Estou sempre à disposição. Tenho certeza que todas as pessoas que assistirem essa live e também as várias outras que virão, né? Eu sei aí nos bastidores que tem muita coisa nova chegando por aí. Então já fica o convite para o pessoal, acompanhe aí o Instagram do Stênio, porque eu sei que tem muita coisa fera chegando. Eu tenho certeza que quem tem o objetivo de se desenvolver na sua carreira profissional, o Stênio é um cara que partiu do absoluto zero. Até acho que é válido, né, Stênio, depois numa próxima oportunidade, você contar um pouco mais da sua trajetória, né, da mesma forma que a gente bateu esse papo aqui hoje, mas a gente virar o jogo aí e você falar um pouco mais sobre a sua trajetória de uma forma bem detalhada, que você tem muita história fera para contar. Você saiu, assim, bem do zero mesmo e conquistou posições aí de muito prestígio dentro da empresa. Então, parabéns também por toda a sua trajetória de sucesso. Obrigado, cara. E tenho certeza que você tem muito conteúdo para poder passar aí para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos destravar a galera aqui, Paulo. Vamos ativar. Vamos que vamos. Vai virar uma ogiva nuclear. Vamos pedir para quem está assistindo a live aqui, ó, a Marilene, a Luana, aqui, tirar um print nosso. Não, joinha. Aí, tira um print nosso aqui para a gente repostar. Manda bala. Aí, manda para mim pelo WhatsApp, pelo direct. Show. Valeu, Paulo, gente. Muito obrigado, cara. Boa noite para você aí. Valeu, obrigado a todos aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Aí, ó, encerramos a live com o Paulo Rossanês, engenheiro mecânico, coordenador de vendas, empresário, um cara que teve aí uma trajetória de sucesso, tanto pessoal quanto profissional, e não tem como a gente separar isso, né? Muito importante ficar claro isso. Não dá pra gente, apesar de que eu gosto de entregar chaves aqui nas lives pra galera, não dá pra gente sair de casa, virar uma chavinha, não, agora eu sou só o profissional, aí eu volto pra casa, agora eu sou só o pessoal. Esse é um ser humano.
é uma coisa só, não tem jeito de agora é um, depois é outro, é uma coisa só. E o Paulo trouxe aqui várias chaves para poder ajudar você aí a desenvolver a sua vida profissional e a sua vida pessoal também. Valeu, galera, muito obrigado. Amanhã eu estou ao vivo às 20h07 aqui no meu Instagram com um convidado especial, é a Gabi Jacinto, ela que é coach de desenvolvimento. A gente vai poder bater um papo, vamos trazer aqui mais chaves novas para vocês aí. Valeu, um abraço!